Ele se ajoelhou diante do Senhor e apresentou o seu desejo. O que ele disse a Jesus revela a sua verdadeira condição. Primeiro, suas palavras indicam o desejo de se libertar da sua doença. Segundo, suas palavras declaram fé no poder de Jesus. Terceiro, suas palavras revelam seu próprio senso de indignidade diante do Senhor. Essas três coisas são um retrato de o que deveria ser o coração do pecador que quer vir a Jesus para ser salvo dos seus pecados. Deve haver um desejo de ser liberto do pecado que nos prende. A convicção do pecado produz esse desejo no coração do pecador. Deve existir a fé que Jesus tem poder de salvar uma alma. E essa fé é um dom de Deus e é produzida no coração do pecador através do Espírito Santo. E então existirá sempre uma sensação de indignidade para vir diante do Senhor. Isso é verdade, porque nenhum de nós merece ser salvo. Quando nós nos achegarmos a Jesus, o maligno nos dirá: você não é digno de vir a Jesus? E ele está certo. Seu próprio coração pode dizer: você não é digno de vir a Jesus. E o seu coração está certo. Mas não deixe que isso impeça você de vir a Jesus. Você pode não ser digno de se aproximar dele, mas ele nunca vai desprezar você quando você vier a ele. João capítulo 6, verso 37 nos diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Este velho leproso reconheceu que ele precisava de um milagre de Deus para libertá-lo da doença. Aparentemente, ele estava nos últimos estágios da doença, porque Lucas nos diz que ele estava cheio de lepra. Ele estava bem próximo da morte e necessitava de uma intervenção divina. Por isso, ele veio a Jesus. Sua vida tem sido devastada e arruinada pelo pecado. Deixe-me dizer que você também necessita de uma intervenção divina. Você necessita algo que só Jesus pode dar-lhe. Você necessita do milagre. Você precisa fazer como o leproso e vir aos pés de Jesus. Enquanto a multidão observava, esse leproso caiu diante do Senhor e pediu um milagre. O que será que Jesus ia fazer? Ele daria as costas em sinal de repugnação? Ele iria dizer para os que estavam à volta para apedrejá-lo, como muitos o fariam? Não. Jesus fez algo inesperado por todos. Ele mostrou a este homem compaixão. Tinha-se passado anos desde a última vez que alguém tocou naquele homem. Tinha-se passado anos desde que ele havia estado com sua esposa e filhos. Tinha-se passado anos desde a última vez que ele havia sentido o toque de mãos tocando as suas. Tinha-se passado anos desde que beijara a sua esposa pela última vez. Ele havia sido isolado e estava sozinho. Tocar um leproso tornava aquela pessoa imunda e era totalmente proibida pela lei. Uma pessoa podia ser infectada ao tocar um leproso. Mas o que Jesus fez? Ele o tocou. Eu não sei quais eram as expectativas do leproso. Provavelmente ser enxotado seria o menor pior que podia lhe acontecer. Quem sabe ser apedrejado seria o pior. Mas imagine a surpresa dele quando Jesus estendeu suas mãos e o tocou. Ele nunca esperava aquilo.
Você pode ouvir o respirar profundo da multidão em surpresa, o choque ao contemplar em Jesus, estendendo as mãos para tocar aquele homem imundo. Oh, quão glorioso deve ter sido o toque de Jesus para aquele homem. Se ainda houvesse algum tato em sua pele, deve ter sentido algo como nunca sentiu antes. Outros jamais teriam tocado um leproso, por medo de contrair a doença. De qualquer forma, Jesus, o homem mais limpo em toda a multidão, o tocou sem qualquer temor. O que havia de diferente neste toque? O leproso não transmitiu a Jesus a corrupção da sua doença. Ao contrário, Jesus transmitiu ao leproso a pureza de sua divindade. Você sabia que Jesus ainda hoje está tocando vidas? Para ele não faz nenhuma diferença quem você é ou o que você tem feito. Você não é tão mau que esteja além do alcance do seu glorioso toque. Você já experimentou o seu toque? Você lembra como é estar trancado em um escuro calabouço, sem solução e sem esperança, perdido em seus pecados? Você se lembra como se sentiu bem quando o Senhor o alcançou em meio à sua vida infernal e o tocou? Você ainda se lembra? Você conhece a glória do seu toque? Se você não se lembra, você precisa saber que Ele ainda tocara você sem levar em consideração quem você é, por onde você tem estado ou o que você tem feito. Assim que Jesus tocou, ele ficou limpo. A lepra foi embora e sua pele estava nova e fresca como a pele de um bebê. Foi-lhe dado literalmente uma nova posse de sua vida. Ele pode retornar para os seus queridos. Ele agora pode ser reintegrado na sociedade. Tudo mudou quando ele sentiu o toque transformador de Jesus em sua pele. Este leproso deveria ir se apresentar ao sacerdote e receber um certificado de limpeza baseado no cerimonial de Levítico 14. Agora, Levítico capítulo 14 diz que o leproso deveria ir ao sacerdote e esse, por sua vez, deveria ir para fora do acampamento onde o leproso estava. Veja você, o leproso não poderia ir aonde o sacerdote estava. O sacerdote deveria ir fora do acampamento onde ficava o leproso. Veja, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Quando nós não podíamos ir para o céu onde Jesus estava, Ele veio até nós. Jesus desceu aqui onde nós estamos e no alto do monte, fora da cidade de Jerusalém, ele padeceu. Então, aquele sacerdote deveria pegar um vaso de barro com água e 2 pássaros. Um dos pássaros seria sacrificado e o seu sangue deveria ser derramado sobre a água. Então, o sacerdote derramaria o sangue com água sobre as asas do pássaro que estava vivo. Depois, ele devia pegar aquele pássaro vivo com o sangue espargido sobre suas asas, deveria levá-lo a um lugar descoberto para o soltar. E lá o pássaro ia livre, voando pelo ar. O leproso veria então o sangue derramando das asas do pássaro vivo e ele entenderia o preço da sua purificação. E a mensagem seria clara para aquele leproso: eu estou limpo por causa do sangue. Vocês compreendem, amigos, existe apenas um elemento que ainda pode purificar você dos seus pecados hoje. Isto é o sangue de Jesus. Você pode dizer, mas os meus pecados são tão profundos. Mas o Senhor diz, meu sangue vai mais profundo do que você pode imaginar. Você pode pensar, Senhor, meus pecados têm ido tão longe. Mas Ele disse,
Meu sangue tem ido ainda mais além.